Olá, meu nome é Valéria de Santana Cachoeiro e eu vou apresentar esse trabalho que tem como título Análise da Rhizophyra mangli como bioindicadora e fitorremediadora de chumbo no manguezal de São Francisco do Conde, Bahia. Os manguezais são ecossistemas de grande importância socioeconômica e ecológica. Eles são típicos de regiões tropicais e fazem a transição entre o ambiente marinho e terrestre. Esses são ecossistemas que vêm sofrendo bastante com as atividades portuárias e industriais que ocorrem ao seu redor, e como consequência disso, o chumbo acaba sendo um dos principais contaminantes do solo. Diante disso, as plantas podem ser uma ótima opção para o monitoramento dessa contaminação, pelo seu baixo custo e também pelo seu potencial acumulador. Dentro desse contexto, esse trabalho tem como objetivo analisar a Rhizophyra mangli como bioindicadora e fitorremediadora de chumbo dentro do manguezal de São Francisco do Conde, Bahia. Para isso, foram selecionados 3 pontos no manguezal de São Francisco do Conde, manguezal esse que sofre com o passivo ambiental resultante da refinaria Rolando Alves, que tem saída no município, e além disso recebe as águas contaminadas por chumbo do rio Subaé. Os pontos foram divididos em P1, no Ponto de Brotas, P2, no Cais, e P3 em Dom João. Em cada ponto foram selecionados 2 indivíduos aleatórios, e desses indivíduos foram retirados 60 folhas. Além disso, também foi coletado 100 gramas de sedimento no entorno das respectivas plantas. Logo após foi realizada a análise morfológica das folhas para detectar se havia alterações como necrose, amarelamento, que é clorose, limbo revoluxo, quando o limbo está virado para a face apaxial, e perfurações. Por último, as amostras tanto de sedimento quanto de folhas depois de seca foram enviadas para o Lepetro na UFBA, onde foi realizada as análises para a detecção de chumbo. No total, foram coletadas 360 folhas de Rhizophyra mangli. Destas, 280 folhas apresentavam algum tipo de alteração, sendo 102 encontradas no ponto 1, 89 no ponto 2 e outras 89 no ponto 3. Em todos os pontos foi possível encontrar todas as alterações estudadas, sendo por vezes possível encontrar na mesma folha mais de uma alteração. A necrose foi a alteração que mais apareceu nas amostras, em 87,14% delas, seguida pela clorose, que apareceu em 53,21% das amostras. Em todos os 3 pontos foi possível detectar a presença de chumbo. No ponto 1 foi encontrado o maior valor e no ponto 3 o menor valor. Esses valores foram maiores do que os valores propostos pelo estado de São Paulo e Minas Gerais para a concentração de chumbo no sedimento, mas apenas P1 teve valor superior ao valor proposto pelo CONAMA. Também foi possível perceber uma relação entre a quantidade de chumbo no sedimento e a distância do rio Subaé, ou seja, quanto mais próximo do rio, maior foi a concentração de chumbo no sedimento. Gomes e colaboradores supõem em seu artigo que a maior influência do aporte de metais pesados no manguezal de São Francisco do Conde vem de atividade de mineração e não das atividades petrolíferas realizadas no entorno da cidade. Não foi possível constatar os valores de chumbo nas folhas, pois os valores estavam abaixo dos valores que o método do Lepetro podia identificar. Entretanto, houve um padrão entre a quantidade de chumbo e sedimento com a quantidade de injúrias encontradas nas amostras. Existem algumas hipóteses que podem ser levantadas para justificar por que não houve absorção do chumbo pela planta, sendo elas a retenção do contaminante na raiz para evitar que ele fosse transferido para as partes aéreas e causasse danos à planta, a criação de estruturas nas raízes como placas de ferro, o espessamento dos tecidos radiculares, e também tem a hipótese de que que o chumbo não estava biodisponível nos locais estudados. Assim, podemos concluir que a Rhizophyra mangli não atua na fitorremediação de solo, pelo menos não realiza a fitoextração, sendo necessários estudos para entender quais os mecanismos utilizados pela planta. Entretanto, pela relação da quantidade de chumbo no sedimento e a quantidade de injúria nas folhas, podemos supor que de alguma forma a planta foi afetada pelo contaminante no solo. Obrigada.